A poeira da BR-116 entrava pelas frestas da janela, grudando na pele de João como um segundo uniforme. O ronco monótono do motor de seu Scania era a trilha sonora de sua vida há mais de 20 anos, uma sinfonia grave e constante, que embalava quilômetros infindáveis e uma solidão que de tanto tempo já se tornara uma velha conhecida. João era um lobo da estrada, um desses homens que se misturam à paisagem cinzenta do asfalto, com o rosto marcado pelo sol inclemente e as mãos calejadas pelo volante. Seus olhos, antes azuis e sonhadores, agora tinham a cor indefinida de quem viu o mundo passar rápido demais pela janela. Mas pouco se deteve para realmente observá-lo. Naquele dia, no entanto, algo estava para quebrar a rotina imutável. Era uma terça-feira comum, com o sol a pino castigando o asfalto e fazendo a paisagem tremer no horizonte. João vinha de uma entrega pesada no interior de São Paulo e seguia agora para o Rio de Janeiro, com uma carga de peças automotivas. Parou em um posto de gasolina qualquer, desses que surgem como miragens no meio do nada, no interior de Minas Gerais. O cheiro de diesel, café coado e gordura de pastel se misturava no ar. Um aroma familiar que o acompanhava em cada parada. Desceu do caminhão, esticou as pernas, sentindo os músculos protestarem. Pediu um café forte e uma coxinha, e enquanto comia no balcão engordurado, ouviu a conversa fiada dos frentistas sobre a gasolina adulterada e os últimos roubos na estrada. João apenas assentia, sem se envolver muito. Sua vida era na boleia, com a mente focada no próximo quilômetro, na próxima curva, na próxima entrega. Não havia espaço para grandes desvios, para grandes emoções, ou era o que ele pensava. Terminou o café, pagou a conta e, com um suspiro que carregava o peso da exaustão, voltou para a cabine. O calor lá dentro era abafado, mesmo com as janelas abertas. Ligou o motor, sentindo a vibração familiar do bruto. Foi então que ele viu, preso no painel, logo abaixo do santinho de São Cristóvão, seu protetor particular. Sempre exaloso, um bilhete dobrado, com uma caligrafia que ele não reconhecia. Não era uma letra feminina, nem a de algum colega de estrada. Era de... Um arrepio percorreu sua espinha, um pressentimento estranho que o fez congelar antes mesmo de tocar o papel esmós do João, que manobrava toneladas com a destreza de um artesão. Agora tremiam levemente ao desdobrar o bilhete. As palavras escritas à caneta azul dançaram diante de seus olhos, cada uma um golpe surdo em seu peito, um eco distante de uma vida que ele julgava ter sob controle. João, você tem um filho, ele precisa de você. O mundo parou. O rancor do motor, as buzinas lá fora, o cheiro de diesel, o sol escaldante que entrava pela janela, menos tudo se dissolveu em um zumbido distante, como se a realidade estivesse se desfazendo em 1000 pedaços ao seu redor. Um filho, escondido, onde e como? A pergunta ecoava em sua mente, um grito silencioso que parecia vir do mais profundo de sua alma. Aquele pedaço de papel, sujo e amassado, carregava o peso de uma vida que ele nunca soube que existia, e a promessa de um drama que estava apenas começando. João sentiu o sangue gelar nas veias. Sua vida, antes tão previsível, com sua rotina de estradas e solidão, desmoronava sob o peso daquelas poucas palavras. Ele era um homem simples, de poucas posses e menos ainda segredos, ou assim ele acreditava. Agora, de repente, descobria que havia uma parte de sua história que lhe foi roubada, ou que ele próprio ignorou por tanto tempo. Quem teria escrito aquilo? Uma antiga paixão, uma mulher que ele mal se lembrava o nome, as faces de tantas mulheres que cruzaram seu caminho, menos algumas, em noites solitárias de posto. Outras em breves romances de verão, desfilaram por sua mente, um borrão de memórias embaçadas pelo tempo e pela distância. Nenhuma delas, porém, parecia ter um rosto que combinasse com a gravidade daquele bilhete. O suor escorria pela sua testa, não apenas pelo calor, mas pela ansiedade que o sufocava. Seu peito subia e descia em arfadas curtas. Um filho. A palavra ecoava. Ele nunca havia pensado em ter filhos. Sua vida na estrada não permitia raízes, nem a estabilidade de uma família. Ele havia aceitado isso. Havia se conformado com a solidão, como seu preço pela liberdade de ir e vir. Mas agora, a ideia de um filho, seu sangue, sua carne, existindo em algum lugar, sem que ele soubesse, era insuportável. A ficha demorou a cair. Era uma piada de mau gosto,
Uma armadilha? Não. A seriedade daquelas palavras, a urgência implícita em ele precisa de você, não parecia uma brincadeira. Havia uma verdade ali, uma verdade nua e crua, que o atingia com a força de um soco no estômago. João amassou o bilhete em sua mão. Depois o desamassou, lendo-o novamente, como se as palavras pudessem mudar, como se pudessem se desfazer em fumaça. Mas não, elas permaneciam ali, implacáveis. João, você tem um filho. Ele precisa de você. A frase se gravou em sua mente como um ferro em brasa. Ele olhou para a estrada lá fora, para os outros caminhões que passavam, indiferentes, seguindo seus próprios destinos. Eram todos iguais a ele, ou quase, mas nenhum deles, ele tinha certeza, estava carregando um segredo tão devastador em sua cabine. Sua vida, que ele pensava ser um livro aberto, agora revelava um capítulo inteiro que ele desconhecia, um capítulo que mudaria tudo. E o pior, a história já havia começado há muito tempo, e ele estava apenas descobrindo o seu início no meio do nada, em um posto de gasolina em Minas Gerais. Aquele pedaço de papel sujo era mais que um bilhete. Era um estopim, uma bomba relógio, que acabara de ser ativada, e João sabia que não haveria como parar o que estava por vir. A estrada o chamava, mas agora não era mais apenas o destino da carga que importava. Era o destino de uma vida que ele nem sabia que existia. E o motorista, que sempre teve o controle de seu caminhão, sentiu-se completamente perdido, à deriva, em um mar de incertezas. Aquele era o começo do fim de sua antiga vida e o início de uma nova jornada, muito mais perigosa e emocionante do que qualquer trecho de estrada que ele já tivesse enfrentado. O cheiro de borracha queimada e diesel parecia mais forte que o normal, sufocando João dentro da cabine do seu Scania. A paisagem lá fora, que antes era uma tela, em constante movimento de árvores, morros e pequenos vilarejos, agora se esborrachava em um borrão indecifrável. As palavras do bilhete, João, você tem um filho, ele precisa de você, dançavam em sua mente, repetindo-se como um mantra cruel. O volante, antes uma extensão de seus braços, agora parecia um peso morto em suas mãos aberricento. E 16 seguia seu curso implacável. Mas a mente de João havia se soltado do presente, mergulhando de cabeça em um passado que ele pensou ter selado com a poeira e o esquecimento. Quem? Essa era a pergunta que martelava em seu crânio, ecoando em cada batida do seu coração acelerado. Quem seria a mãe desse filho? As lembranças começaram a surgir, desordenadas e dolorosas, como fragmentos de um filme antigo. Javier Maria, a namorada da juventude, uma moça de sorriso fácil e olhos brilhantes, que desapareceu de sua vida tão abruptamente quanto surgiu. Ela era de uma cidadezinha do interior de São Paulo, onde João costumava fazer entregas de grãos. Oh, romance! Foi intenso, rápido, como um daqueles verões inesquecíveis, mas que se esvaiu com as primeiras chuvas. Certo dia, Maria simplesmente não estava mais lá. Os vizinhos disseram que ela se mudou para a capital. Mas João, jovem e imaturo, não correu atrás. Arrependimento, talvez, mas o tempo e a estrada o fizeram esquecer. Será que Maria, em algum lugar, guardava esse segredo por todos esses anos? Depois dela veio Ana, a garçonete do posto de beira de estrada no Paraná, com quem teve um breve e tórrido romance. Ana era fogosa, com um gênio forte e um riso contagiante. O relacionamento durou apenas alguns meses, entre idas e vindas de entregas. Eles se encontravam quando as rotas permitiam, e a paixão era avassaladora, mas sem futuro. Joe sabia que a vida na estrada não combinava com compromisso, e Ana, com sua vontade de construir algo sólido, acabou partindo para outra. Ela nunca o procurou depois que terminaram. Teriam as coisas sido diferentes? Será que Ana guardava em seu ventre um pedaço de João sem que ele soubesse? E as tantas outras mulheres que cruzaram seu caminho, efêmeras como a fumaça do escapamento do seu caminhão, mulheres de passagem, em bares de estrada, em feiras de caminhoneiros, em hospedagens baratas, rostos que se misturavam na memória, nomes que se perderam no tempo. Seria uma delas a mãe desse filho, uma figura esquecida que agora ressurgia. Para assombrá-lo, a culpa, um fardo pesado e pegajoso, começou a se instalar. Como ele pôde ser tão cego, tão alheio? Sua vida era uma constante fuga de responsabilidades, de laços, de tudo que pudesse prendê-lo. Ele amava a liberdade da estrada, o vento no rosto, a solidão que o permitia pensar e não pensar em nada ao mesmo tempo. Mas essa liberdade tinha um preço, e agora,
O preço parecia ser um filho, crescendo em algum lugar, sem seu pai, sem seu conhecimento. A incerteza era um veneno, corroendo sua paz. Cada quilômetro rodado na BR-116 se tornava uma tortura. Seu corpo estava na cabine, mas sua mente estava em um labirinto de si. Quem será? O coração batia forte contra as costelas, o estômago embrulhado em um nó de ansiedade. Ele sempre foi um homem de ação, de decisões rápidas. Mas essa situação, essa era diferente de tudo que ele já havia enfrentado. Não havia mapa para esse tipo de estrada. Ele parou o caminhão em um recuo, acendeu um cigarro e observou a fumaça se dissipar no ar quente. O que faria agora? Ignorar? Fingir que o bilhete nunca existiu? A ideia, por um segundo, pareceu tentadora. Voltar à sua vida de antes, de solteiro da estrada, sem amarras, sem dramas. Mas a imagem das palavras, ele precisa de você, o atingiu com força renovada. Não podia, não conseguiria. Havia um elo, um laço de sangue, que o puxava para essa verdade inconveniente. A solidão, antes uma companheira, agora se transformava em um peso esmagador. Ele sempre se gabou de ser um lobo solitário, independente. Mas um filho era algo que mudava todas as regras do jogo. A responsabilidade, a necessidade de se conectar, do estar presente, tudo isso era novo, assustador. Ele pegou o bilhete novamente. No verso, quase ilegível, havia um nome e um endereço de hospital, de uma cidade que ele mal conhecia, a centenas de quilômetros de distância, no interior de Minas Gerais. O nome, um sobrenome comum, não lhe dizia nada. Mas o hospital, aquilo era uma pista sólida, a primeira que ele tinha desde que o bilhete apareceu. Seria essa a chave para desvendar o mistério? Aquele pedaço de papel sujo e amassado não era apenas uma revelação, mas um convite, ou melhor, uma intimação para uma jornada que ele nunca imaginou que faria. Não era mais sobre entregar uma carga, mas sobre descobrir uma vida. João respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão de emoções. A exaustão o vencia. O sol começava a se pôr no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados e roxos. A estrada à frente parecia escura, cheia de incertezas. Mas uma coisa era certa. Ele não podia mais fugir. Aquele bilhete havia acendido uma faísca, uma necessidade imperiosa de saber, de encontrar esse filho, de entender o porquê de tanto mistério. Ele engatou a marcha. O motor do Scania roncou novamente, um som que por um momento pareceu menos familiar e mais distante. A BR-116 o esperava, e com ela, um caminho desconhecido, que prometia reviravoltas e revelações. A cada metro, João sentia que estava se aproximando de uma verdade que poderia destruir ou reconstruir tudo o que ele conhecia sobre si mesmo. O jogo havia começado, e João, o caminhoneiro solitário, estava prestes a entrar na maior aventura de sua vida. Uma aventura que começava com um segredo, um bilhete e a estrada sem fim. A brisa fria da madrugada entrava pelas frestas da janela, arrepiando os pelos do braço de João, mas o calafrio que sentia vinha de dentro. As palavras do bilhete, agora amassado e guardado no bolso da camisa, queimavam como brasa. Joe, você tem um filho, ele precisa de você. A frase se repetia em sua mente, um eco incessante que o impedia de encontrar paz. O sono não veio naquela noite, e ele passou horas observando a escuridão da cabine, iluminada apenas pelas luzes do painel, que pareciam piscadelas irônicas do destino. Com a cabeça a mil, João decidiu que não podia mais adiar Aquel Bilhit. Era uma sentença, um chamado irrecusável. Precisava de respostas. Precisava encontrar a verdade, por mais dura que ela fosse. Seus olhos se fixaram novamente no nome do hospital no verso do bilhete. Era um pequeno hospital em uma cidade que ele mal conhecia, a centenas de quilômetros de distância, no interior de Minas Gerais. O nome da cidade, Bom Jesus do Amparo, parecia uma piada cruel. Um lugar de redenção para um homem que se sentia tão perdido. Aquela seria sua primeira parada. O destino de sua carga, o Rio de Janeiro, podia esperar. Nada era mais importante agora do que desvendar esse mistério, de colocar um ponto final, ou talvez um novo começo menos nessa história que acabara de se revelar. A BR-116, que antes era uma companheira de estrada, agora era um túnel de ansiedade. Cada quilômetro rodado o aproximava não apenas de um lugar físico, mas de uma verdade que poderia mudar sua vida para sempre. Ele engatou a marcha e sentiu o poderoso motor do Scania roncar,
um som que pela primeira vez em anos não lhe trazia conforto. A viagem seria longa e o caminho incerto. Enquanto o sol começava a surgir no horizonte, pintando o céu com tons de rosa e laranja, João sentiu um misto de medo e uma estranha determinação. Ele não era um homem de meias palavras nem do recus. Se havia um filho, ele o encontraria. Enquanto dirigia, a mente de João se enchia de cenários. E se o filho fosse pequeno? E se fosse um adolescente rebelde? E se ele não quisesse um pai caminhoneiro que vive na estrada? As perguntas se atropelavam, cada uma mais assustadora que a anterior. Mas havia também uma ponta de esperança, um anseio quase inconsciente de preencher um vazio que ele nem sabia que existia. A estrada seguia seu curso, margeada por pastagens e pequenas cidades. João parava apenas o essencial: abastecer, um café rápido, um stop em algum posto de gasolina. Evitava conversar, preferindo o silêncio da cabine, onde podia confrontar seus próprios demônios sem interrupções. A paisagem passava como um borrão, e ele mal anotava. Seus pensamentos estavam presos no passado, nas mulheres que amou ou que simplesmente cruzaram seu caminho, e no futuro incerto, que agora incluía a existência de um filho. Finalmente, após horas intermináveis de estrada, João avistou as placas indicando Bom Jesus do Amparo. A cidade era pequena, pacata, cercada por morros verdes. Parou o caminhão em um posto de gasolina na entrada da cidade, desceu e sentiu o ar puro do interior. Um contraste com o cheiro pesado de diesel que o acompanhava antes de seguir para o hospital. João pegou o celular e gravou uma mensagem rápida, como se estivesse conversando com um amigo invisível. A voz estava embargada, mas firme. Ele precisava compartilhar essa jornada, contar sua história para alguém, mesmo que fosse para o vazio da internet. Olá, pessoal da estrada. Aqui é o João, o rei da BR. Sei que estou sumido, mas a vida na estrada, vocês sabem, é uma caixinha de surpresas. Aconteceu um negócio que virou minha cabeça de ponta cabeça. Não sei se vocês vão acreditar, mas é a pura verdade. Eu encontrei um bilhete na cabine do meu caminhão. Um bilhete que dizia que eu tenho um filho. É mole um filho. Eu, que vivo na boleia há mais de 20 anos, sem eira nem beira. E agora estou aqui, em Bom Jesus do Amparo, atrás de respostas. É uma história de louco, eu sei. Mas eu prometo que vou contar cada detalhe para vocês. Acompanhem essa viagem comigo. Porque o que eu tô passando aqui, meu amigo, nem nos filmes de Hollywood tem. É drama puro. Ele hesitou, depois continuou, com um tom mais sério. Mas antes de seguir viagem para essa minha busca louca, eu quero pedir um favor a você. Meu parceiro de estrada, minha parceira de jornada, ou você que está aí do outro lado, apenas nos acompanhando nessa história maluca. Se você está gostando desta história, se está sentindo essa emoção junto comigo, por favor, inscreva-se no canal. É muito importante para a gente ter seu apoio, saber que não estou sozinho nessa. Siga-nos nas redes sociais, ative o sininho para não perder nenhum capítulo dessa jornada. Porque, acreditem, cada um vai ser mais emocionante que o outro. E para nos ajudar ainda mais, para eu sentir que tem gente me dando força, diga de onde você está assistindo e qual é o seu nome nos comentários. Quero mandar um salve para cada um de vocês. Agradecemos de coração por estarem conosco nessa jornada, por serem a minha companhia nesse momento tão complicado. A gente se vê no próximo capítulo, ou melhor, na próxima parada dessa vida louca de caminhoneiro. Com o recado dado, João sentiu um leve alívio, como se tivesse compartilhado um fardo. Era estranho, mas falar sobre aquilo, mesmo para uma câmera, o ajudava a processar o turbilhão de emoções. Guardou o celular, acendeu um cigarro e olhou para o mapa da cidade no posto. O hospital não ficava longe. Ele ligou o caminhão novamente. O ronco do motor agora parecia menos ameaçador e mais um companheiro silencioso. Nessa nova aventura, a BR-116 o tinha levado até ali, mas agora era uma pequena rua de Bom Jesus do Amparo que o levaria ao seu destino. O coração de João batia forte, uma mistura de medo e excitação. O que ele encontraria lá? Respostas? Arrependimento? Ou talvez, apenas talvez, o início de algo novo, algo que ele nunca soube que precisava. A busca havia de fato começado, e João, o lobo solitário da estrada, estava prestes a descobrir que alguns caminhos são feitos para serem percorridos a dois. O motor do Scania silenciou diante da fachada modesta do Hospital Municipal de Bom Jesus do Amparo. João desligou o rádio, e o súbito silêncio na cabine era quase ensurdecedor.
quebrando a monotonia do ronco do motor que o acompanhava por tantos anos. A ansiedade o dominava. Suas mãos suavam no volante e o coração martelava no peito como um pistão desgovernado. Aquele lugar era a chave, o ponto de partida para desvendar o segredo que o tirara do prumo. Desceu do caminhão, sentindo o peso da expectativa em cada passo. O ar do interior absurdo puro, porecha pesado, carregado de incertezas. A placa enferrujada com o nome do hospital era a única indicação de que aquele prédio de azulejos brancos e janelas gradeadas era, de fato, o seu destino. Ele ajustou o boné na cabeça, respirou fundo e empurrou as portas de vai e vem, que rangeram num som agudo, anunciando sua chegada. O interior do hospital era simples, quase austero. Um balcão de recepção, algumas cadeiras de plástico e um mural de avisos compunham o cenário. O cheiro de álcool e desinfetante pairava no ar, um aroma universal de hospitais. Uma jovem recepcionista, com um olhar cansado e a voz monótona, atendia um senhor de idade. João esperou, observando o movimento escasso, as poucas pessoas que passavam, o silêncio quase sepulcral. Quando chegou sua vez, João se aproximou do balcão, sentindo-se estranhamente acanhado. "Bom dia", ele murmurou, a voz um pouco mais rouca do que o habitual. "Eu tô procurando informações sobre um caso antigo. Uma adoção, talvez. Encontrei um bilhete com o nome deste hospital." Ele entregou o papel amassado à recepcionista, que o pegou com um ar de desinteresse. A moça leu o bilhete, ergueu as sobrancelhas e devolveu o papel. "Senhor, não posso dar informações sobre adoções. São processos confidenciais. Além disso, não temos registro de casos antigos assim, sem um nome completo, uma data. O senhor precisa de uma ordem judicial para isso, ou pelo menos um documento." Mays Fommel. Ela parecia irritada, como se ele estivesse ali para complicar seu dia. A esperança de João começou a esvair-se. A burocracia, o monstro invisível ergue-se à sua frente, imponente. Ele tentou argumentar, explicar a urgência, a surpresa do bilhete, mas a recepcionista apenas balançou a cabeça, inflexível. "Sinto muito, senhor. Não posso ajudar." Enquanto João se virava, desapontado, prestes a sair com a sensação de ter batido numa parede, uma voz soou atrás dele. "Espere, moço. O que o senhor procura exatamente?" Elsevier, uma enfermeira mais velha, com os cabelos grisalhos presos num coque firme e um olhar que parecia ter visto muito da vida, se aproximava. Usava um uniforme branco impecável e carregava uma prancheta. Havia uma serenidade em sua expressão que destoava da rispidez da recepcionista. Eu encontrei um bilhete que diz que eu tenho um filho. Ele teria sido dado para adoção aqui há muitos anos. O bilhete só menciona esse hospital e um nome, mas não o sobrenome Joá", explicou, mostrando o bilhete novamente. A enfermeira pegou o bilhete, seus olhos percorrendo as poucas palavras com atenção. Ela tinha rugas finas ao redor dos olhos, que pareciam se aprofundar quando ela se concentrava. "Um filho? Você disse? Há quantos anos isso teria acontecido?" João fez um cálculo mental. Ele estava na casa dos 40 e poucos, então o filho, se realmente existisse, seria um adolescente ou um jovem adulto. Acho que uns 15, 20 anos, talvez. Eu era mais novo, sabe? Caminhoneiro, vivendo na estrada, sem muito compromisso. Ele sentiu uma pontada de vergonha ao admitir sua irresponsabilidade passada. A enfermeira ficou em silêncio por um momento, seus olhos fixos no vazio, como se estivesse revirando arquivos em sua própria memória. 15, 20 anos. Ela murmurou, e um lampejo de reconhecimento passou por seu rosto. "Me lembro de um caso. Uma moça muito jovem, assustada. Ela chegou aqui com dores de parto, sozinha. Não queria que a família soubesse. O pai. Ela nunca mencionou o nome do pai, mas disse que era um caminhoneiro. Me lembro porque era um caso triste. A menina não tinha para onde ir e decidiu que a melhor opção era a adoção." O coração de João disparou. Era ela. Tinha que ser. A enfermeira continuou, sua voz suave, quase um sussurro. O nome dela era Patrícia. Patrícia Silva. João tentou puxar pela memória, mas o nome Patrícia Silva não lhe trazia nenhuma lembrança específica. Tantas Patrícias tontas Silvas. A senhora se lembra de mais alguma coisa? Algo que possa me ajudar a lembrar dela ou do menino? A enfermeira assentiu. Ela tinha uma marca de nascença peculiar no pulso, uma pequena mancha em forma de estrela, e o menino era lindo. Tinha os olhos da mãe,
mas uma mancha na testa, quase invisível, que parecia uma pequena nuvem. E o nome que deram a ele no registro de nascimento, antes da adoção ser oficializada, era Lucas Silva. Lucas, o nome ecoou na mente de João. Lucas, ele sentiu um nó na garganta. Ele tinha um nome real. A enfermeira parecia ser a única pessoa naquele hospital que poderia ajudá-lo. Meu nome é Maria, ela disse, estendendo a mão para João. Maria Aparecida. Trabalho aqui há mais de 30 anos. Vai-me acontecer nestes corredores. João apertou a mão dela, sentindo uma gratidão imensa por aquela mulher. A senhora teria como me ajudar a encontrar os registros? Ou a família que o adotou? João perguntou, sua voz embargada pela emoção. Maria Aparecida pensou por um instante. Olha, os arquivos de adoção são confidenciais, como a moça da recepção disse. Mas eu me lembro que a família que o adotou era de uma cidade próxima, aqui de Minas também, uns 200 quilômetros daqui. Uma família muito boa, gente da roça, trabalhadora. Eles queriam muito um filho. Eu guardei uma cópia do registro de adoção em meus arquivos pessoais, por precaução. Eu me apeguei muito àquele menino e à história da mãe dele. Espere aqui. Eu vou ver o que consigo fazer. Ela se afastou, deixando João em um estado de quase êxtase. A burocracia, que parecia uma barreira intransponível, foi contornada pela bondade e pela memória de uma enfermeira. Ele estava perto, muito perto. A esperança, que havia quase se extinguido, reacendeu em seu peito como uma chama viva. 15 minutos se arrastaram como horas. João andava de um lado para o outro na pequena sala de espera, a ansiedade quase o sufocando. Finalmente, Maria Aparecida retornou, um sorriso discreto no rosto e um envelope pardo em mãos. Aqui está, ela disse, entregando o envelope. É o nome da família e o endereço. Eles moram em Carmo do Rio Claro. Por favor, moço, use essa informação com sabedoria. Eles são pessoas de bem. E o menino, o Lucas, ele é um bom menino. João pegou o envelope, as mãos tremendo. Muito obrigado, dona Maria. A senhora não sabe o que isso significa para mim. Muito obrigado. Mesmo. Maria Aparecida apenas sorriu. Um sorriso de quem sabe que fez a coisa certa. Que Deus o acompanhe, moço, e que ele abençoe essa sua busca. João saiu do hospital com um envelope em mãos, sentindo o peso das informações ali contidas. Ele estava perto, muito perto. Aquele pequeno hospital em Bom Jesus do Amparo, no meio da BR-116, havia se tornado o portal para o passado e para o futuro. O próximo destino estava traçado, Carmo do Rio Claro, e com ele, a promessa do encontro com um filho que ele nunca soube que existia. A jornada estava apenas começando, e cada passo o aproximava de uma verdade que mudaria sua vida para sempre. Com um envelope em mãos, João voltou para a cabine do seu Scania, sentindo uma mistura vertiginosa de alívio e pânico. O nome da cidade, Carmo do Rio Claro, e o endereço rabiscado no papel pareciam aterradores e ao mesmo tempo a única âncora em meio ao turbilhão de emoções. Lucas, o nome ressoava em sua mente, já não mais um desconhecido abstrato, mas uma pessoa com um nome, com um lugar no mundo. Ele ligou o motor e o ronco familiar do caminhão pareceu um abraço. A BR-116 o levara até ali, mas agora ele pegaria uma estrada secundária, em direção ao seu destino final. A cada quilômetro, a paisagem se transformava. Os morros e as cidades mais movimentadas da grande rodovia deram lugar a estradas de terra, fazendas e a pacata vida do interior mineiro. João observava as pequenas casas de fazenda, imaginando qual delas abrigaria o seu filho. A ansiedade era uma faca afiada, cortando sua respiração no caminho. A imagem de Maria Aparecida, a enfermeira, voltava à sua mente. Sua bondade inesperada, a memória afiada, a decisão de quebrar as regras para ajudá-lo. Foi por causa dela que ele tinha um nome, um local. Ele sentiu uma gratidão profunda por aquela mulher que, com um simples gesto, havia reaberto um capítulo esquecido de sua vida. Após algumas horas de viagem, João chegou a Carmo do Rio Claro. Era uma cidade pequena, com um coreto na praça principal e ruas tranquilas. As pessoas se cumprimentavam na rua, e o ritmo da vida parecia mais lento, mais humano. Ele sentiu-se um estranho no ninho, um bruto da estrada em um lugar tão sereno. Seguindo as instruções no bilhete de Maria Aparecida, ele encontrou a rua. Era uma rua simples, de terra batida, com casas modestas e jardins floridos. A casa que procurava era de cor creme,
com um portão de madeira gasto pelo tempo. Um cachorrinho vira-lata dormia na varanda. Era impossível não sentir o nervosismo crescendo em seu peito. Aquela era a casa onde Lucas morava. A casa onde seu filho, o filho que ele nunca soube que tinha, havia crescido. João desligou o caminhão na frente da casa e se sentou por um momento, as mãos no volante, respirando fundo. Ele repassou o que diria, como abordaria a família, como explicaria sua presença. Não havia um roteiro para isso. Era uma situação que desafiava toda a lógica e a experiência de sua vida. Finalmente, ele desceu do caminhão, as pernas puca. O sol da tarde pintava as árvores de um dourado suave. Ao se aproximar do portão, ele ouviu vozes vindo do quintal, crianças brincando, risadas. Aquela era a vida que Lucas conhecia. Uma vida de família do comunidade, tão diferente da sua. Ele tocou a campainha, e o som estridente no silêncio da tarde pareceu amplificado pela sua ansiedade. Passos se aproximaram, e a porta se abriu. Uma senhora de cabelos brancos, com um avental florido e um sorriso gentil, surgiu na soleira. Seus olhos profundos e acolhedores transmitiam uma calma que João sentiu falta em sua própria vida. Bom dia, minha filha, ela disse, sua voz suave, com um sotaque mineiro carregado. Posso ajudar? João sentiu um nó na garganta. Pomda, senhora, meu nome é João, eu sou caminhoneiro. Eu vim de longe de Bom Jesus do Amparo. Uma enfermeira de lá, Maria Aparecida, me deu o endereço de vocês. Ele hesitou, buscando as palavras certas. Ela disse que vocês adotaram um menino, muitos, a nós, um menino chamado Lucas. O sorriso da senhora se desfez levemente, substituído por uma expressão de surpresa e cautela. Seus olhos esquadrinharam João de cima a baixo, como se tentasse decifrar. Sua intenção, ela era Dona Beatriz, a matriarca da casa. Lucas, sim, Lucas é nosso filho, Dona Beatriz respondeu, a voz um pouco mais reservada agora. Mas por que o senhor está procurando por ele? Que o senhor quer com Lucas? João sentiu a necessidade de ser o mais honesto e direto possível. Dona Beatriz, eu descobri recentemente que eu sou o pai biológico de Lucas. Fui informado, por um bilhete, e a enfermeira Maria Aparecida confirmou os detalhes da adoção. Eu não sabia da existência dele até poucos dias atrás. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dona Beatriz recuou um passo, a mão instintivamente tocando o peito, como se buscasse algo para se apoiar. A surpresa em seus olhos era palpável, misturada com uma ponta de desconfiança. Era compreensível. Um estranho, um caminhoneiro, surgindo do nada com uma história tão bombástica. O senhor é o pai de Lucas? Ela murmurou, a voz quase inaudível. Depois de tantos anos, eu sei que parece inacreditável, Dona Beatriz. E eu peço perdão por surgir assim, sem aviso. Mas eu só soube agora. A mãe dele, Patrícia, ela deve ter guardado o segredo por todos esses anos. O bilhete veio de alguém que sabia da história. João explicou, sentindo o peso da sua ausência. Dona Beatriz respirou fundo, tentando processar a informação. Ela convidou João para entrar, e eles se sentaram na pequena sala de visitas, onde fotos de família adornavam as paredes. Ali, em um porta-retratos na estante de madeira, João viu uma foto de família. Dona Beatriz, seu marido, e um menino pequeno, de olhos grandes e cabelos escuros, com um sorriso banguela. O coração de João deu um salto. Aqueles olhos eram os seus, não havia dúvida. Ele tinha os olhos de João, mas com a vivacidade e a inocência da infância. Ele é lindo, João disse, a voz embargada, o olhar fixo na foto. Uma onda de emoção o atingiu. Ele não era apenas uma figura abstrata, ele tinha um rosto, e aquele rosto era inconfundivelmente seu. A pequena mancha em forma de nuvem na testa, que a enfermeira Maria Aparecida mencionara, era quase invisível, mas estava lá. Dona Beatriz observou a reação de João, e um pouco da sua tensão pareceu diminuir. Sim, Lucas é um presente de Deus. Ele sempre foi um menino muito especial para nós. Ela então começou a contar a história, com a calma de quem reaviva memórias queridas. Contou sobre a jovem Patrícia, assustada e sozinha, que chegou ao hospital de Bom Jesus do Amparo. Contou sobre a decisão difícil da jovem mãe de dar o filho para adoção, desejando-lhe um futuro melhor do que ela poderia oferecer. E contou sobre como ela e seu marido, que sonhavam em ter um filho, foram abençoados com a chegada de Lucas. Patrícia nos procurou há alguns meses, Dona Beatriz revelou,
sua voz embargada. Ela estava muito doente. Disse que tinha pouco tempo e pediu para que, se algo acontecesse a ela, Lucas soubesse a verdade sobre o pai. Ela disse que era um homem bom, um caminhoneiro que ela conheceu em um posto na estrada. Disse que você não sabia da gravidez. Ela fez a gente prometer que, no tempo certo, contaríamos a ele. E foi ela quem deixou o bilhete. Ela queria que você soubesse. A verdade, cruel e dolorosa, atingiu João com a força de um raio. Patrícia, a mãe de seu filho. Ele a conheceu, uma moça quieta, de um posto de beira de estrada, na divisa entre Minas e São Paulo, onde ele parava ocasionalmente para almoçar. Ele se lembrava agora vagamente de sua presença discreta, de um sorriso tímido. Ela estava doente e já não estava mais ali. O bilhete não era uma brincadeira, não era uma vingança, era um último desejo. O coração de João apertou. Patrícia havia partido, levando consigo a história de uma gravidez que ele nunca soube. E agora, ele estava ali, diante de um filho que era fruto de um passado esquecido, um filho que o destino, ou a providência, acabava de lhe apresentar. A imagem de Lucas na foto, sorrindo inocentemente, era um convite para uma paternidade que ele nunca imaginou. Ele estava perto, mais do que perto. Ele estava na casa de seu filho. A BR-116 havia se tornado o portal para o mais íntimo de sua vida. E o rosto de Lucas no álbum era a prova irrefutável de que sua vida, a partir daquele momento, nunca mais seria a mesma. A pequena sala de Dona Beatriz, com seus móveis simples e fotografias antigas adornando as paredes, tornou-se o palco de uma das conversas mais importantes da vida de João. Antes denso de incerteza, agora estava carregado com o peso de uma verdade que, embora esperada, atingia-o com uma força brutal. A voz suave de Dona Beatriz, ao revelar os detalhes da vida e morte de Patrícia, a mãe de Lucas, era como um fio invisível, tecendo a história de um passado desconhecido. Patrícia nos procurou há alguns meses, Dona Beatriz disse, a voz, embargada pela emoção, mas com uma serenidade que só o tempo e a aceitação trazem. Ela estava muito doente, com uma doença que a consumia rápido. Morava na capital, mas sentiu que precisava voltar para perto da gente, dos poucos que a conheceram bem aqui na região. Ela sabia que o tempo dela era curto e pediu para que, se algo acontecesse a ela, Lucas soubesse a verdade sobre o pai. Ela disse que era um homem bom, um caminhoneiro que ela conheceu em um posto na estrada. Disse que você não sabia da gravidez. Ela fez a gente prometer que no tempo certo contaríamos a ele. E foi ela quem deixou o bilhete. Ela queria que você soubesse. As palavras de Dona Beatriz foram como punhaladas no peito de João. Patrícia, a mãe de seu filho, ele a conheceu. Não era uma memória vívida, mas um lampejo distante de uma moça quieta, de olhar meigo, que trabalhava em um posto de beira de estrada na divisa entre Minas Gerais e São Paulo, onde ele parava, ocasionalmente, para almoçar ou abastecer. Ele se lembrava agora vagamente de sua presença discreta, de um sorriso tímido que ela raramente oferecia. Era Patrícia, a mulher por trás daquelas breves, quase insignificantes interações. Ela havia guardado um segredo tão grande, tão transformador, por tantos anos. A culpa o esmagou, enquanto ele seguia sua vida na BR-116, livre e sem amarras. Patrícia carregava sozinha o fardo de uma gravidez e a decisão de entregar seu filho para adoção, tudo para garantir um futuro que ela, em sua juventude e solidão, não podia oferecer. Ela havia partido, levando consigo a história de uma gravidez que ele nunca soube, de uma vida que ele nunca compartilhou. E agora, ele estava ali, diante de um filho que era fruto de um passado esquecido, um filho que o destino, ou a providência, de uma mãe moribunda, acabava de lhe apresentar. Ela se foi? João perguntou, a voz rouca, quase inaudível. A notícia da morte de Patrícia, mesmo sendo alguém que ele mal conhecia, trouxe um peso inesperado. Era o fim de qualquer chance de um diálogo, de entender o porquê, de pedir perdão. Dona Beatriz assentiu, os olhos marejados. Sim, João, faz alguns meses. Ela se foi em paz, sabendo que Lucas estava bem e que a verdade seria revelada. Ela queria muito que você soubesse. Foi um último pedido dela. O bilhete, que ele guardara no bolso como um tesouro amaldiçoado. Não era uma brincadeira, não era uma vingança. Era um último desejo de uma mãe, um ato de amor derradeiro para seu filho e para o pai ausente. João sentiu um nó na garganta apertar, uma mistura de dor,
arrependimento e uma estranha admiração pela força daquela mulher. Dona Beatriz continuou, preenchendo as lacunas de uma história que João nunca soubera que existia. Contou sobre a difícil decisão de Patrícia em dar o filho para adoção, sobre a coragem da jovem em procurar o hospital em Bom Jesus do Amparo, e sobre a gratidão que ela sentia por ter encontrado uma família amorosa para Lucas, Anés. Não, podíamos ter filhos, João, ela explicou. A voz um pouco mais firme agora, os olhos fixos nos de João. Eu e meu marido, o Zé, sonhávamos com um filho, e quando Lucas chegou, foi como um milagre. Nós o criamos com todo amor, como se fosse nosso de sangue. E ele sempre foi um menino especial, questionador sim, mas com um coração enorme. A menção de Lucas fez o coração de João disparar novamente. O menino da foto, o filho que ele nunca soube que tinha. Ele tinha um nome, um rosto e uma história que se conectava à sua. A BR-116 havia se tornado o portal para o mais íntimo de sua vida. E o rosto de Lucas no álbum era a prova irrefutável de que sua vida, a partir daquele momento, nunca mais seria a mesma. Onde ele está agora, Dona Beatriz? João perguntou, sentindo uma urgência desesperada em sua voz. Posso vê-lo? Dona Beatriz hesitou. Lucas está na escola agora. É uma escola aqui perto. Ele tem 15 anos. É um bom menino. Mas ele não sabe de nada ainda. Não sobre você. Sempre soube que é adotado, mas a história da Patrícia, do pai, isso ainda é segredo para ele. Não sei como ele vai reagir. É delicado. João compreendeu a preocupação dela. Eu entendo, Dona Beatriz. Eu não quero causar nenhum problema. Só, eu preciso vê-lo. E acho que ele tem o direito de saber. A mãe dele quis isso. A senhora, depois de um momento de reflexão, com a sabedoria de quem já viveu muitas estações, assentiu. Ele vai chegar em breve. Termina a aula por volta das 5. É quase isso. O senhor pode esperar. Mas João, por favor, seja sensato. Lucas é um menino sensível. Ele merece a verdade sim, mas com calma, com carinho. A vida dele vai virar de cabeça para baixo. Aquelas palavras pesaram sobre João. Ele sabia que a vida de Lucas mudaria, mas a sua também. A vida na estrada, a solidão escolhida, a liberdade sem amarras, tudo aquilo estava prestes a ser questionado. Ele assentiu, prometendo ser cuidadoso. Dona Beatriz se levantou e foi até a cozinha, voltando com um copo de água e um pedaço de bolo de fubá. Aceita? Para acalmar os ânimos. João aceitou, agradecido. Enquanto comia o bolo macio e doce, ele observava as fotos na parede. Uma foto de Lucas pequeno, com um boné de caipira, segurando um pintinho. Outra, um pouco mais recente, com ele em uma festa junina, sorrindo abertamente. Ele era parte daquela família, um filho amado, com raízes profundas. E João, o estranho, o pai biológico desconhecido, estava prestes a invadir essa realidade. O tempo se arrastava. Cada minuto parecia uma hora. A espera era excruciante. João sentia o coração na garganta, um misto de apreensão e uma curiosidade avassaladora. O que Lucas pensaria dele? Ele o aceitaria ou o rejeitaria como um intruso em sua vida pacata? A BR-116 levara a muitos lugares, a muitas entregas, mas nenhuma delas era tão importante quanto a que ele estava prestes a fazer. A entrega de uma verdade, de uma parte de si mesmo, para um filho que ele nunca soube. QX, a campainha, que ele mesmo havia tocado há pouco, havia aberto as portas não apenas da casa de Dona Beatriz, mas também as portas de um destino que ele agora, mais do que nunca, precisava enfrentar. E a dor da verdade, por mais que doesse, era o primeiro passo para a reconciliação com um passado que ele nem sabia que precisava ser reconciliado. A sala de Dona Beatriz estava imersa em um silêncio tenso, que apenas o canto dos pássaros no jardim e o distante latido de um cachorro conseguiam romper. João, com o copo de água intocado nas mãos e o bolo de fubá pela metade no pires, sentia cada minuto se arrastar como uma hora. A cada tic-tac do relógio na parede, seu coração parecia dar um salto no peito. A expectativa de ver Lucas, de encarar o filho, que ele nunca soube que existia, era um misto de pavor e uma curiosidade avassaladora. Dona Beatriz, percebendo a aflição de João, tentava amenizar o clima com pequenas conversas sobre a vida em Carmo do Rio Claro, sobre as colheitas, o tempo. Mas João mal ouvia. Seus olhos estavam fixos na porta da rua,
antecipando o momento em que Lucas apareceria. Ele repassava em sua mente as palavras que diria, as desculpas que daria, a forma como tentaria explicar anos de ausência. Mas como se explica uma vida inteira de desconhecimento? E essa altura, o sol da tarde já começava a se inclinar, tingindo as janelas com tons alaranjados. Foi então que Dona Beatriz, com um sorriso discreto, apontou para a rua. Olha, ele está vindo! João virou a cabeça e viu adolescente, magro, com uma mochila nas costas, caminhando pela rua de terra batida. Ele não era muito alto, mas tinha os ombros largos e o andar decidido. Seus cabelos eram escuros, em desalinho, caindo sobre a testa, e os olhos, eram inconfundivelmente os de João. O mesmo tom de castanho, o mesmo formato, com um quê de introspecção. O coração de João disparou. Era ele, Lucas. Lucas se aproximava, alheio à figura do caminhoneiro parado na porta de sua casa. Ele parecia cansado da escola, mas havia uma vivacidade em seu andar. Ao cruzar o portão, ele parou, seu olhar curioso, se fixando no caminhão Scania, estacionado na frente de sua casa. Caminhões não eram uma visão comum naquela rua pacata. Dona Beatriz se levantou e foi até a porta, um sorriso acolhedor no rosto. Lucas, meu filho, venha cá. Temos visita. Lucas se aproximou, a curiosidade em seu rosto se aprofundando ao ver João. Ele olhava para o caminhoneiro, depois para a mãe adotiva, tentando decifrar a situação. Havia algo na expressão de Dona Beatriz que indicava que aquela não era uma visita comum. Olá, Lucas disse, sua voz ainda um pouco infantil, mas com uma nota de timidez. Ele apertou a mão de João, que estava gelada e suada. O silêncio que se seguiu foi preenchido por anos de ausência. João olhava para Lucas e via não apenas seu próprio reflexo, mas também a Patrícia que ele mal se lembrava, a mancha em forma de nuvem na testa, que Maria Aparecida havia mencionado. Era quase invisível, mas ali estava, um elo físico com o passado. Dona Beatriz, percebendo a tensão, decidiu intervir. Ela pegou na mão de Lucas e o puxou gentilmente para perto. Lucas, meu filho, sente-se. Precisamos conversar. O senhor João Ele veio por um motivo muito importante. Os três se sentaram e o ar ficou mais pesado. João sentia o olhar de Lucas sobre ele, um olhar inquisidor, cheio de perguntas não ditas. Ele pigarreou, tentando encontrar as palavras certas, mas Dona Beatriz, com sua sabedoria, assumiu a frente. Lucas, meu querido, você sabe que é nosso filho de coração, que te amamos mais que tudo. E você também sabe que veio para nós através da adoção, não é? Ela começou, a voz calma e suave, como se estivesse contando uma história de niná. Lucas assentiu, seus olhos fixos em Dona Beatriz. Sim, mãe, a senhora e o pai sempre me contaram. Pois bem, meu amor, o senhor João está aqui porque ele é seu pai biológico, aquele que a Patrícia, sua mãe de sangue, nos pediu para que você conhecesse quando fosse a hora certa. Dona Beatriz revelou, sua voz embargada, mas firme. A bomba caiu. O rosto de Lucas, antes curioso e um pouco entediado, transformou-se. Seus olhos se arregalaram. A boca se abriu levemente. Ele olhou para João, depois para Dona Beatriz, depois para o chão. O choque era palpável. Ele sabia que era adotado, mas a existência de um pai biológico, e ainda por cima um caminhoneiro que surgia do nada, era uma revelação esmagadora. Meu pai? Lucas murmurou, a voz quase inaudível, como se a palavra fosse estranha em sua boca. João tentou falar, mas as palavras ficaram presas na garganta. Ele apenas conseguiu assentir, um aceno lento, quase imperceptível. Dona Beatriz continuou, preenchendo o silêncio com a história de Patrícia, da doença, do bilhete. Ela explicou que Patrícia queria que Lucas soubesse a verdade antes de partir, que era um desejo dela que os dois se encontrassem. Lucas ouvia tudo em silêncio, seus olhos fixos em um ponto distante, processando a avalanche de informações. A reação dele não foi de raiva, nem de alegria. Era uma mistura de incredulidade e uma ponta de melancolia. Aos poucos, seus olhos se encheram de lágrimas, mas ele as segurava com bravura, sem deixá-las cair. Eu não sei o que dizer. Lucas finalmente conseguiu falar, a voz embargada. Eu sempre quis saber quem eram meus pais biológicos. Mas, assim, do nada, João, sentindo que era o momento de falar, encontrou sua voz. Lucas, eu sei que é difícil. Eu também estou em choque. Eu juro que eu não sabia da sua existência. Sua mãe, a Patrícia,
Ela guardou o segredo. Eu a conheci brevemente, em um posto na estrada. Ela era uma moça muito reservada. O bilhete que ela deixou foi a única forma de eu saber. Eu não vim aqui para te tirar da sua família, nem para mudar a sua vida se você não quiser. Eu precisava te conhecer e te dizer que se você me permitir, eu quero te conhecer também. Quero tentar compensar o tempo perdido. As palavras de João eram sinceras, carregadas de uma emoção bruta que ele raramente demonstrava. Lucas o olhou novamente, seus olhos, agora marejados, procurando a verdade no olhar do caminhoneiro. Havia uma mistura de curiosidade e uma ponta de esperança, uma pequena chama acesa em meio ao turbilhão. Era um olhar que dizia: quem é você? E o que você vai significar para mim? O silêncio voltou a reinar, mas desta vez não era um silêncio vazio, era um silêncio de processamento, de absorção. Lucas se levantou, caminhou até a janela e olhou para a rua. A BR-116, que levara João até ali, agora parecia muito distante. Aquele pequeno quarto, naquela casa simples, era o cenário de uma revelação que mudaria tudo. Eu preciso de um tempo para pensar, Lucas disse, virando-se para João e Dona Beatriz. Sua voz era baixa, mas firme. É muita coisa para digerir de uma vez só. Dona Beatriz se aproximou dele, envolvendo-o em um abraço apertado. Tudo bem, meu amor. O tempo que você precisar. Nós estamos aqui com você, sempre. João, observando a cena, sentiu um aperto no peito. Ele havia chegado, havia revelado a verdade, mas a aceitação, o perdão, a construção de um laço, tudo isso seria uma estrada muito mais longa e sinuosa do que a BR-116. O primeiro encontro havia acontecido, e com ele, a promessa de uma jornada emocional que estava apenas começando. O futuro era incerto, mas uma coisa era clara: a vida do João, o caminhoneiro solitário, nunca mais seria a mesma. Ele tinha um filho, e esse filho, agora, tinha um rosto e um nome: Lucas. O silêncio na sala de Dona Beatriz, depois da revelação, era mais ensurdecedor do que o ronco de 1000 caminhões na BR-116. Lucas se afastou, sua figura esguia parecendo menor sob o peso daquela verdade recém-descoberta. Seus olhos, antes curiosos, agora refletiam uma mistura complexa de choque, confusão e uma ponta de mágoa. Ele se sentou no sofá, os ombros curvados, as mãos inquietas sobre os joelhos. João sentiu-se como um elefante em uma loja de cristais. Um estranho bruto invadindo a delicada tapeçaria daquela família. Dona Beatriz, com sua sabedoria maternal, sentou-se ao lado de Lucas, colocando a mão gentilmente em suas costas. Meu filho, eu sei que é muita informação de uma vez, mas saiba que nada muda o nosso amor por você. Você é, e sempre será nosso filho. Sua voz era um bálsamo, tentando acalmar a tempestade que se formava nos olhos do menino. Lucas apenas assentiu, sem olhar para nenhum dos dois. Ele estava em seu próprio mundo, processando a avalanche de informações. João sentiu um nó na garganta. Queria falar, explicar-se, pedir perdão pelos anos de ausência, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. Qualquer coisa que ele dissesse poderia parecer vazia ou inadequada diante da magnitude daquele momento. Lucas, João começou, a voz rouca. Eu entendo se você estiver bravo. Se você não quiser me conhecer, eu não esperava por isso. E sei que o Voca, Tambam now. Mas eu vim aqui porque sua mãe, a Patrícia, ela queria que você soubesse. Ela queria que a gente se encontrasse. E eu quero te conhecer, se você me dar uma chance. Lucas levantou a cabeça e olhou para João. Não havia raiva em seu olhar, mas uma profunda tristeza. Minha mãe, a Patrícia, ela se foi por causa de uma doença, e ela guardou segredos sobre mim e sobre você por tanto tempo. Sua voz era baixa, quase um sussurro, carregada de uma dor que João sentiu até os ossos. Sim, Lucas, ela estava muito doente. Dona Beatriz interveio, novamente. Ela queria te proteger, e também ao seu pai. Ela sabia que a vida de caminhoneiro é difícil, sem lugar fixo. Ela fez o que achou melhor para você na época, para te dar um lar e uma família. A justificativa de Dona Beatriz era gentil, mas a verdade era que a vida de caminhoneiro de João era, em grande parte, uma vida de fugir de compromissos. Ele nunca havia parado para pensar nas consequências de seus breves encontros, de sua liberdade restrita. E agora as consequências estavam sentadas ali, à sua frente. Um adolescente de olhos tristes. Os dias seguintes foram uma montanha russa de emoções. João decidiu ficar em Carmo do Rio Claro por alguns dias,
hospedando-se em uma pousada simples. Ele não queria pressionar Lucas, mas também não podia ir embora sem tentar construir uma ponte. Tentou se aproximar, com pequenos gestos. Levava presentes modestos, objetos que ele comprava nas paradas da BR-116, uma miniatura de caminhão, um boné de marca, um canivete suíço. Lucas aceitava os presentes com um sorriso tímido, mas a barreira entre eles permanecia. João tentava puxar conversa, contava histórias da estrada, das paisagens que via, das pessoas que conhecia. Falava sobre o ronco do motor, a solidão das madrugadas, a camaradagem entre os caminhoneiros nos postos. Ele esperava que a paixão que ele sentia pela estrada pudesse de alguma forma conectar-se com o universo do menino. Mas Lucas era reservado, respondia com monossílabos, seus olhos muitas vezes desviando o olhar. Ele parecia carregar o peso de uma vida que ele não escolheu, de uma verdade que o havia tirado de seu eixo. A culpa de João crescia a cada dia. Ele via o amor e o cuidado com que Dona Beatriz e seu marido. Seu Zé, um homem gentil e de poucas palavras, que o tratava com respeito, mas com uma clara reserva, haviam criado Lucas. Eles eram os pais, os que estiveram presentes em cada passo, em cada febre, em cada conquista. João era o estranho, o invasor que surgia agora, exigindo um lugar que ele não havia conquistado. Ele se sentia inútil, sem saber como preencher o vazio de tantos anos. As tentativas de conexão pareciam fracassar. A cada silêncio prolongado de Lucas, João sentia o abismo entre eles se aprofundar. Ele, um homem que dominava estradas e máquinas pesadas, sentia-se completamente impotente diante da complexidade das emoções de um adolescente. Uma tarde, enquanto tentava consertar um pequeno vazamento na mangueira do jardim, seu Zé chamou João para ajudar. Enquanto trabalhavam lado a lado, com as mãos sujas de terra, o silêncio entre eles não era tenso, mas de trabalho. Foi seu Zé quem quebrou o gelo. João, ele disse, sua voz grave e ponderada. O Lucas é um bom menino, mas ele está confuso. A vida dele virou de ponta cabeça. Ele sempre soube que era adotado, mas a história da Patrícia, e agora, a sua chegada, é muita coisa para um guri. Ele é forte, mas é sensível. Tenha paciência. Eu sei, seu Zé. Eu estou tentando, João, respondeu, a voz carregada de frustração. Mas eu não sei como chegar perto. Não sei o que fazer. Eu nunca fui pai. Ele precisa de tempo. E precisa ver que você é de verdade. Que não vai sumir como apareceu. Que não é só mais um que vai embora da vida dele, seu Zé disse, seu olhar fixo no horizonte. Ele já perdeu uma mãe. Não pode se sentir abandonado. De novo, as palavras de seu Zé atingiram João em cheio, a verdade nua e crua. Lucas já havia experimentado a perda. Ele não era apenas um filho que ele havia descoberto. Ele era um ser humano com suas próprias cicatrizes, suas próprias dores. A estrada, que sempre foi seu refúgio, agora parecia um espelho de seus próprios erros e omissões. Naquela noite, João não conseguiu dormir novamente. Ele saiu da pousada e caminhou pela rua deserta de Carmo do Rio Claro. A lua cheia iluminava o céu, e o silêncio da noite era apenas quebrado pelo som distante de grilos. Ele sentia o peso do mundo em seus ombros. Como ele poderia compensar anos de ausência? Como ele poderia construir uma ponte sobre um abismo tão profundo? Ele sabia que não seria fácil. Não existia um atalho para a paternidade nem uma BR-116 que o levasse diretamente à aceitação de Lucas. Seria preciso tempo, paciência e, acima de tudo, a prova de que ele estava ali para ficar, que ele era mais do que um caminhoneiro que surgia e desaparecia. Ele precisava mostrar a Lucas que, embora tivesse chegado tarde, estava disposto a percorrer o resto da estrada ao seu lado, custe o que custasse. A jornada para conquistar o coração de seu filho seria a mais difícil de sua vida, e ele sabia que para isso ele teria que mudar. O sol da manhã invadiu o quarto da pousada em Carmo do Rio Claro, mas para João, a escuridão em sua alma parecia mais densa do que a noite mais escura na BR-116. Os dias na cidade mineira haviam sido um turbilhão de emoções, e a cada tentativa de aproximação com Lucas, ele sentia o abismo entre eles se tornar mais profundo. O menino era educado, mas distante, como um passarinho assustado que se recusa a ser domado. João tentava de tudo: histórias da estrada, piadas, até mesmo oferecer-se para ajudar em tarefas na pequena propriedade de Dona Beatriz e seu Zé. Mas Lucas se mantinha em sua bolha de proteção, erguida por anos de ausência e pela surpresa avassaladora de ter um pai caminhoneiro surgindo do nada.
A conversa com seu Zé ressoava em sua mente. Ele precisa ver que você é de verdade. Q não vai sumir como apareceu. Aquelas palavras eram um martelo batendo em sua consciência. A vida na estrada, embora fosse sua paixão e sua identidade, era também a personificação de sua ausência. Como ele poderia mostrar a Lucas que estava ali para ficar, se sua vida era um constante ir e vir? A verdade era que a vida na estrada, com suas incertezas e a solidão inerente, não parecia um ambiente adequado para criar um adolescente. João não tinha um lar fixo, uma rotina, nada que pudesse oferecer a Lucas a estabilidade que ele obviamente precisava e já tinha com Dona Beatriz e seu Zé. A ideia de arrancar Lucas daquele lar amoroso era impensável, cruel. Então, qual era a solução? Como ele poderia ser pai se sua vida não permitia ser um pai presente da forma tradicional? A mente de João fervilhava. Ele precisava de um plano, algo que pudesse unir os dois mundos, o seu e o de Lucas, sem causar mais danos. Em uma tarde quente, enquanto observava Lucas jogando bola com alguns amigos no campinho de terra perto da casa, uma ideia começou a se formar na mente de João. Uma ideia ousada, talvez até louca, mas que poderia ser a única forma de construir uma ponte real entre eles. Naquela noite, depois do jantar, com Dona Beatriz e seu Zé na cozinha, João chamou Lucas para conversar. Sentaram-se na varanda, sob o céu estrelado do interior. O silêncio da noite era apenas quebrado pelo som dos grilos. Lucas, João começou, a voz um pouco hesitante. Eu sei que tudo isso é muito confuso, e eu não quero te forçar a nada. Sua vida aqui é boa, eu vejo isso. Dona Beatriz e seu Zé te amam e te criaram muito bem. Eu respeito isso, de verdade. Lucas o olhou, seus olhos buscando a sinceridade nas palavras do pai biológico. Mas eu quero te conhecer. A chance de ser seu pai, mesmo que seja de um jeito diferente, eu não posso te oferecer uma casa fixa agora, nem uma rotina como a que você tem aqui. Minha vida é na estrada, você sabe. É o que eu faço, é o que eu sou. Mas eu pensei em uma coisa. João fez uma pausa, respirando fundo, preparando-se para a proposta. Eu pensei que, se você quisesse, se você tivesse disposto, você poderia vir comigo por um tempo. Vir para a estrada, não para morar comigo para sempre, mas para conhecer meu mundo, para ver como é a vida de um caminhoneiro, para a gente se conhecer, de verdade, sem pressões, sem expectativas. Nós dois, na boleia. Eu te ensinaria sobre o caminhão, sobre as rotas, sobre os desafios. Você veria o Brasil de um jeito que pouca gente vê. Os olhos de Lucas se arregalaram. A ideia era tão inesperada que o surpreendeu. A estrada. Oh, caminho. Aquela vida de aventuras que João, em suas poucas histórias, havia pintado. Era um mundo completamente oposto ao seu, pacato e previsível. Era um risco. Eu ir com você, na boleia? Lucas perguntou, a voz cheia de incredulidade. Sim, apenas, se você quiser, é claro. E com a permissão da Dona Beatriz e do seu Zé, seria uma chance para a gente se aproximar. Para você entender por que eu não estive presente antes. E para eu tentar compensar o tempo perdido, mesmo que o seja, de uma forma diferente. Eu te garanto que você estará seguro. Eu cuido de você como da minha própria vida. João tentou transmitir toda a sinceridade de seu coração. O silêncio voltou a reinar. Mas desta vez, não era um silêncio de tensão, mas de reflexão. Lucas olhava para o chão, seus pensamentos em turbilhão. A proposta era audaciosa, talvez até imprudente, mas havia algo nela que o atraía. A curiosidade, a chance de desvendar o mistério que era seu pai biológico, a aventura de conhecer um mundo completamente novo. Dona Beatriz e seu Zé, que haviam chegado na varanda e ouviam a conversa em silêncio, trocaram olhares. A ideia era preocupante para eles, que sempre zelaram pela segurança e estabilidade de Lucas. Mas eles também viam um brilho nos olhos do menino, o lampejo de uma curiosidade que a vida pacata de Carmo do Rio Claro não podia satisfazer. João, Dona Beatriz disse, a voz suave, mas firme, essa é uma decisão importante. Não é para ser tomada de um dia para o outro. É perigoso na estrada. E Lucas tem a escola, os amigos. Eu sei, Dona Beatriz, eu sei de todos os riscos, mas eu prometo que vou cuidar dele. E ele continuaria os estudos, de alguma forma, em cada parada que a gente fizesse. Ele não vai perder o ano, João argumentou, olhando para Lucas, esperando por sua resposta. Lucas levantou a cabeça e olhou para João. Seus olhos, agora,
não mais tristes, mas cheios de uma nova luz, uma luz de desafio, de aventura. Eu quero ir, ele disse, sua voz um pouco mais forte. Eu quero conhecer a estrada. Quero conhecer você. As palavras de Lucas foram como um bálsamo para a alma de João. Uma pequena vitória. O primeiro passo para construir aquela ponte que ele tanto desejava. Dona Beatriz e seu Zé, embora apreensivos, sabiam que não podiam impedir Lucas de buscar suas próprias respostas. Eles amavam Lucas incondicionalmente, e o que ele queria agora era conhecer seu pai, mesmo que isso significasse uma jornada incomum. Naquela noite, antes do dormir, João olhou para o céu estrelado de Carmo do Rio Claro. A BR-116 havia se tornado o cenário de sua redenção. O bilhete na cabine não havia sido apenas a revelação de um filho, mas o convite para uma aventura que transformaria sua vida. Lucas havia feito sua escolha, e João, o caminhoneiro solitário, estava prestes a embarcar na mais importante entrega de sua vida, a de si mesmo para seu filho, na imensidão das estradas do Brasil. A ponte estava começando a ser construída, tiolo por tiolo, quilômetro por quilômetro. A poeira de Carmo do Rio Claro ainda subia preguiçosamente no rastro do Scania, quando João e Lucas deixaram a cidade. O adeus a Dona Beatriz e seu Zé foi carregado de emoção, um misto de gratidão e uma promessa silenciosa de cuidado. Lucas, com sua pequena mochila nas costas e um semblante que mesclava apreensão com uma inegável excitação, sentou-se no banco do carona, ao lado do pai biológico que até poucos dias era um completo desconhecido. O motor do caminhão, um rugido familiar para João, era agora a trilha sonora de uma nova e incerta jornada para Lucas. Os primeiros dias na estrada foram difíceis. A cabine do Scania, espaçosa para um, parecia pequena demais para dois mundos, tão distintos. O silêncio, antes um companheiro de João, agora era preenchido por uma tensão quase palpável. João tentava iniciar conversas, apontando paisagens, explicando detalhes do caminhão, mas Lucas respondia com monossílabos, seus olhos azuis os mesmos de Patrícia, com um toque dos de João fixos na estrada que se desenrolava à frente. Era evidente que o garoto ainda processava a avalanche de informações e a reviravolta em sua vida. João sentia-se um estranho no próprio território. Ele, o rei da BR-116, que manobrava toneladas com a maestria de um maestro, agora sentia-se desajeitado diante da complexidade do coração adolescente de seu filho. A culpa ainda o mordia, um lembrete constante dos anos perdidos. Ele queria compensar, mas não sabia como. Em uma parada, em um posto de beira de estrada, no interior de Goiás. Enquanto abasteciam, João decidiu quebrar o gelo de uma forma mais prática. Vem cá, Lucas. Vou te mostrar como funciona esse monstro. Ele começou a explicar os controles do painel, a função de cada botão, a importância dos espelhos, a complexidade do motor a diesel. Falou sobre a manutenção preventiva, a pressão dos pneus, a checagem do óleo. Para sua surpresa, os olhos de Lucas começaram a brilhar. O garoto, que se mantivera distante com histórias de vida, mostrava-se fascinado pela mecânica do caminhão. Esse aqui é o freio motor, para ajudar nas descidas. E essa alavanca é do câmbio, 12 marchas, meu filho. Não é brincadeira, Joe, explico, com um sorriso que há muito não dava. Ele percebeu que aquele era um terreno comum, um ponto de partida. A partir daquele momento, a cabine começou a se transformar. As aulas de mecânica e direção com o caminhão parado, é claro, viraram uma rotina. João ensinava a Lucas a ler o mapa de estradas, a calcular o consumo de combustível, a entender as nuances do clima. Falava sobre a importância de cada entrega, a responsabilidade de levar a carga intacta, o respeito que se deve ter pela máquina e pela estrada. Lucas, por sua vez, começou a se abrir. As perguntas tímidas deram lugar a questionamentos curiosos, sobre a vida de caminhoneiro, sobre os perigos e as recompensas. Ele observava João com atenção, absorvendo cada palavra, cada gesto. Foi uma madrugada fria no Mato Grosso, com um caminhão parado em um recuo da BR-116, que Lucas fez uma pergunta que pegou João de surpresa. Pai, ele começou, a palavra pai saindo de sua boca com uma naturalidade que aqueceu o coração de João. Por que você nunca teve outro filho? Você gosta tanto da estrada. Nunca pensou em ter uma família? João suspirou, olhando para a escuridão da estrada. Olha, Lucas, a vida de caminhoneiro é solitária. É difícil ter uma família, uma rotina. Eu sempre achei que não era para mim.
que a estrada era minha única companheira. Eu não queria prender ninguém nessa vida incerta. Ele hesitou, depois continuou, a voz mais suave. E depois que soube de você, percebi que talvez eu estivesse errado, que eu sempre quis uma família, mas nunca soube como ter uma. Lucas ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras do pai. Eu entendo, mas a mãe Patrícia, ela não te contou. Por que ela fez isso? Eu não sei, filho. Talvez ela quisesse te proteger, ou talvez ela achasse que eu não estaria pronto para ser pai. A vida dela não foi fácil, e a gente se conheceu muito rápido, em umas poucas paradas na estrada. Não teve tempo de construir nada sólido. A honestidade de João era brutal, mas necessária. Ele não queria esconder nada de Lucas. Aos poucos, as barreiras começaram a cair. Lucas mostrava a João a pureza de um coração jovem, a capacidade de perdoar. Ele contava sobre sua vida em Carmo do Rio Claro, sobre seus amigos, a escola, os sonhos de ir para a faculdade. João ouvia atentamente, descobrindo o universo do filho, um universo tão diferente do seu. Eles começaram a construir uma nova história, um novo laço, baseado na honestidade e na curiosidade mútua, em uma parada, em um posto de gasolina, em Minas Gerais. Um colega caminhoneiro de João, um velho amigo chamado Zeca, aproximou-se. E aí, João, quem é o garoto? A bola da vez. João sorriu, um sorriso genuíno, e colocou a mão no ombro de Lucas. Zeca, esse é o Lucas, meu filho, apareceu do nada, mas está aqui para aprender o ofício. A forma como João apresentou Lucas, com orgulho e sem rodeios, fez o coração do garoto se aquecer. Ele não era mais o segredo, o filho escondido. Ele era Lucas, o filho de João, o caminhoneiro. As aulas não se limitavam apenas à mecânica. João começou a ensinar a Lucas sobre a vida na estrada, a solidariedade entre os motoristas, a importância de ajudar um colega com pneu furado, a lidar com a saudade de casa. Lucas, com sua inteligência e perspicácia, absorvia tudo. Ele via o pai com outros olhos, não apenas como um homem que sumiu, mas como um profissional respeitado, um homem que, apesar dos erros do passado, estava ali, presente, tentando ser pai. João, por sua vez, percebeu que Lucas trazia luz para sua vida solitária. As risadas do garoto, as perguntas curiosas, a companhia na cabine, tudo isso transformava a rotina da estrada. Ele não estava mais sozinho. O silêncio, antes seu confidente, agora era preenchido por conversas, música e a voz do filho. BR-116 e as outras estradas do Brasil viraram o cenário de uma paternidade em construção. Não era a forma tradicional de se criar um filho, mas era a forma que o destino lhes havia dado. João sabia que ainda havia muitos desafios pela frente, muitos anos a compensar, mas ao olhar para Lucas, que agora ria de uma piada que ele havia contado, João sentiu uma paz que há muito tempo não experimentava. O bilhete na cabine não foi apenas a revelação de um segredo, foi o início de uma nova jornada, onde pai e filho, unidos pelo destino, começavam a reescrever suas histórias, nas estradas sinuosas da vida. E essa estrada João-Pessoa seria muito mais interessante com um copiloto. A poeira que se levantava das rodas do Scania, na BR-116, não era mais um símbolo de solidão para João. Era a trilha de uma nova história que ele e Lucas estavam construindo juntos. Meses se passaram desde aquele primeiro e tenso encontro em Carmo do Rio Claro. Que começou como uma aventura incerta para Lucas e um desafio avassalador para João. Transformou-se em uma jornada de descobertas e, acima de tudo, de reconexão. Lucas, agora com 16 anos, havia amadurecido de forma notável. A vida na estrada, com seus horários inusitados, paisagens em constante mudança e o convívio diário com o pai caminhoneiro, moldou sua visão de mundo. Ele não era mais o garoto tímido e reservado. Tornou-se perspicaz, observador, e absorvia como uma esponja os ensinamentos de João sobre a mecânica dos veículos, a logística das entregas e principalmente a ética e a camaradagem que regiam o universo dos estradeiros. João percebia que, apesar da informalidade da escola da boleia, Lucas aprendia muito mais do que ele imaginava. O garoto lia livros nas paradas, pesquisava sobre os lugares que visitavam e até ajudava João com as notas fiscais e a organização da cabine. A relação entre pai e filho florescia. As conversas que antes eram monossílabas deram lugar a longos diálogos sobre tudo e nada. Lucas compartilhava seus sonhos de faculdade, seus medos,
e as saudades de Dona Beatriz e seu Zé. João, por sua vez, observou sobre sua vida na estrada, as dificuldades, as alegrias, os perrengues. Pela primeira vez em muito tempo, João sentia que não estava apenas dirigindo um caminhão. Ele estava navegando pela vida e tinha um copiloto ao seu lado. A presença de Lucas na cabine era um lembrete constante de que a vida tinha mais a oferecer do que apenas o asfalto. Um dia, enquanto esperavam para descarregar em um porto no sul do país, Lucas, observando os grandes navios e a movimentação de contêineres, virou-se para João. Pai, eu gosto da estrada, gosto de tudo isso que você me mostrou, mas eu não quero que a sua vida seja apenas isso. E a minha também não. João olhou para o filho, surpreso. Como assim, Lucas? Eu quero estudar, quero ir para a faculdade, mas eu também quero estar perto de você. Quero que a gente tenha uma casa, um lugar para chamar de nosso, onde a gente possa se encontrar de verdade. Não só na boleia. A voz de Lucas era firme e seus olhos, que agora tinham o brilho da determinação, fixaram-se nos de João. As palavras de Lucas atingiram João como um raio. O menino, com sua maturidade inesperada, estava lhe dando uma lição. A vida que ele havia construído, de solidão e movimento constante, não era mais suficiente, não para ele, e certamente não para seu filho. O bilhete na cabine não havia sido apenas a revelação de um segredo. Foi o início de uma jornada para redefinir o que era lar para João. Naquele momento, João percebeu a profundidade do impacto de Lucas em sua vida. Ele não era apenas um filho, era a força motriz para uma mudança que ele, em sua zona de conforto solitária, jamais teria considerado. Ele havia se acostumado à solidão, à liberdade de ir e vir sem amarras. Mas agora, a ideia de ter um lar, de ter um filho esperando por ele, preenchia um vazio que ele nem sabia que existia. Você tem razão, filho, João disse, sua voz embargada pela emoção. A gente precisa de um lugar para fincar raízes. Eu nunca pensei nisso de verdade. Nunca tive coragem de parar. Mas agora, com você, tudo mudou. A decisão de João foi gradual, mas firme. Ele começou a pesquisar sobre oportunidades, sobre como poderia conciliar a paixão pelos caminhões com a necessidade de ter uma base. Ele conversou com seus amigos da estrada, com Dona Beatriz e seu Zé, que apoiaram incondicionalmente a ideia de Lucas seguir seus estudos e de João encontrar um novo rumo. João decidiu vender seu Scania, o companheiro de tantos anos, um pedaço de sua história. Não foi uma decisão fácil, mas era necessária. Com o dinheiro da venda e com as economias que juntou ao longo dos anos, ele comprou um pequeno terreno na cidade vizinha, a Carmo do Rio Claro, um lugar com uma boa infraestrutura e escolas para Lucas. A ideia era abrir uma pequena transportadora, com caminhões menores para rotas mais curtas, permitindo-lhe estar mais presente. Ele ainda estaria ligado ao universo dos caminhões, mas de uma forma que lhe permitisse ter uma vida mais estável. Lucas, entusiasmado com a ideia, ajudou João a planejar a pequena transportadora. Ele pesquisava sobre licenças, sobre tipos de cargas, sobre a demanda da região. O garoto mostrava uma veia empreendedora, uma inteligência prática que impressionava João. E assim, a vida do João, o rei da BR-116, começou a se transformar. Eles se mudaram para uma casa simples, mas acorridera. Lucas se matriculou em uma boa escola e João começou a montar sua pequena empresa de transportes. Ele ainda pegava a estrada ocasionalmente, em viagens mais curtas, mas agora ele sempre voltava para casa. Voltava para Lucas. O vínculo entre pai e filho se fortaleceu a cada dia. Lucas, agora mais seguro e feliz, compartilhava seus aprendizados da escola, seus planos para o futuro. João, antes um homem fechado e solitário, descobriu a alegria de ter uma família, de compartilhar a vida com alguém que era seu sangue. Ele ia aos jogos de futebol de Lucas, participava das reuniões da escola, vivia uma vida que ele nunca imaginou que teria. O tempo passou. Lucas entrou na faculdade, cursando logística, com o sonho de expandir os negócios do pai. João, por sua vez, tornou-se um empresário respeitado na região, com uma pequena frota de caminhões e uma reputação de honestidade e trabalho duro. Ele ainda sentia o chamado da estrada em seu sangue, mas agora era um chamado que ele podia equilibrar com a alegria de ter um lar e uma família. Bilhete na cabine do caminhão não foi apenas a revelação de um filho escondido. Foi o catalisador de uma revolução na vida de João. Foi a ferramenta que o destino usou para mostrar-lhe que a verdadeira riqueza
não estava nos quilômetros rodados, mas nos laços construídos. Aquele pedaço de papel sujo e amassado, que um dia virou seu mundo de cabeça para baixo, acabou reescrevendo seu destino nas estradas do Brasil. A BR-116 e as outras rodovias continuavam a levar e trazer histórias, mas para Joe, a história mais importante de todas, a de pai e filho, havia encontrado seu verdadeiro caminho. E era um caminho que, embora ainda tivesse suas curvas e desafios, prometia ser percorrido lado a lado, com a certeza de que, juntos, eles poderiam ir a qualquer lugar. Aquele era o final feliz que João nunca soube que buscava. Um final escrito não apenas no asfalto, mas no coração de um pai e seu filho.